Olá para vocês, bem-vindos ao Cultura em Foco, aqui pelo canal no YouTube do Instituto Legos. Roseli Ximenes aqui sempre trazendo para vocês alguma coisa da cultura e das psique do universo. Bem, hoje eu vou comentar aqui com vocês um livro que, aliás, um livro que eu acabei de ler e o que grandes autores conseguem, não é? Eles falam das coisas mais óbvias, mas que nos tocam profundamente. E pode haver uma imagem mais poética do que mostrar que a tristeza é educativa? Não à toa estamos falando do livro Educação da Tristeza, de Walter Hugo, Mãe. De fato, estarmos tristes ensina quais são os valores importantes em nossa vida. É uma espécie de reflexão sobre o que deve ser relevante. Nada mais triste do que a perda das pessoas, não é? A morte, a partida delas, vai nos lembrar a todo instante do quão pouco precisamos. E a morte, essa perda, é algo tão natural que nos pega sempre desprevenidos. Tão natural que nos pega, sem fôlego ao ler. Educação da Tristeza, que se refere a um processo de aprendizagem e reflexão sobre a dor e a perda, em que a tristeza não é um obstáculo a ser evitado, mas sim um sentimento, a tristeza, que, ao ser compreendido e aceito, transforma e enriquece o indivíduo. Básico, né? Essa é a ideia central no livro do escritor português Walter Hugo Mãe, que aborda o luto, a saudade, a existência de forma íntima e poética, convidando a, olha só que difícil, convidando a aceitação da dor como parte integrante da vida e do amor. A obra tem um lado verídico, não é? Porque embevecido está o autor pela morte de um sobrinho acometido por um tipo de câncer raro, grave, que, enfim, faz com que o rapaz perca a vida aos 17 anos, depois de um processo intenso de muita dor. E também o autor se refere à perda de uma grande amiga, uma artista plástica, né? Então, somadas essas duas mortes, elas afetam sobremaneira a, o coração desse autor. E aí ele afeta-nos com essa constatação tão óbvia e tão difícil de ser aceita, né? Bom, a obra completa essa reflexão sobre a morte como uma aprendizagem de vida por meio de ilustrações feitas pelo próprio autor Walter, né? Então, essas ilustrações belíssimas, não é? Elas estão entremeadas às páginas. São ilustrações de corpos fazendo-se perceber por metonímias, por partes, por pedaços, né? São braços, pernas, bocas que se abrem para engolir e expelir aquilo que dói, que causa apreensão. É quase como se as ilustrações narrassem para nós também aquilo que as palavras estão muitas vezes por dizer, não é?
Eu vou dar alguns exemplos pequenos das coisas que ele fala, né? Então, assim percebemos que, abro aspas, as mães e os pais dos mortos são muito sem sentido, fecho as aspas, porque aqui ele se refere aos pais do menino, do sobrinho morto. Então, eles passam a ser figuras diferentes, sem sentido, não é? Mais uma citação, abro aspas. Os que morrem faltam em toda a parte e até no que dizemos, porque temos medo de dizer seus nomes, que pousam nos lugares como animais perplexos. Fecho aspas. Não é bem assim? A gente evita falar o nome da pessoa querida que partiu, que é como se fosse possível com isso evitar recordar a dor. Impossível, não é? Mais uma citação, abro aspas. Os mortos são casas que arrombamos sem respeito. Fecho aspas. Tudo segundo o autor, não é? Os mortos são casas que arrombamos sem respeito. Que coisa maravilhosa, uma frase de uma simplicidade absoluta, de algo que sabemos, mas é bem isso, não é? Aos mortos fica aquela sensação de que podemos falar e dizer, quando falamos e dizemos, qualquer coisa, não há respeito por aquilo que foram. Assustador e verdadeiro. Bem, assim disse e escreveu Walter Hugo, mãe, assim ficamos por quê? Assim somos educados para dificilmente entender o que é a morte, o que é a perda, e sim, por que não podermos ter uma educação pela tristeza, para que sejamos melhores. Aqui fico educada pela tristeza de Walter Hugo, mãe, e recomendo vivamente. É um livro que se lê rapidamente, mas intensamente, intensamente provocativo. Cultura em Foco fica por aqui, mas voltamos e esperamos por vocês na próxima. Até logo mais.